Olá amigos, é um prazer estar com vocês novamente para nós estudarmos um pouco mais sobre o psiquismo humano, sobre a nossa natureza humana divina, porque somos seres partidos ou criados por Deus, mas como diz a Gênese, nós não fomos criados, nós fomos destacados de Deus. Somos uma pequena partícula de Deus. Então não é um ser criado, foi um ser multiplicado. Porque se nós já saímos de Deus com todo o potencial como uma parte, então não é bem uma criação. Mas não importa, essas definições estão além das nossas cogitações momentâneas, do nosso interesse, estão além daquilo que é prático, daquilo que nos interessa de imediato. Antigamente, quando nós estudávamos apometria, havia o início dos estudos da apometria, havia uma grande preocupação com as explicações científicas do fenômeno. Então nós gastamos muito tempo falando de física quântica, até estudando um pouquinho mecânica quântica, explicando como funcionavam as coisas. Depois percebemos que nada daquilo interessava para as pessoas mais simples ou as pessoas que gostariam apenas de aprender a trabalhar utilizando a técnica e ver como conseguiriam o resultado, a melhora, o alívio da dor, ou do sofrimento ou dos problemas daqueles que estavam sob a injunção das dificuldades. Então, aos poucos, nós fomos aprendendo a estudar de forma mais simplificada, deixando de lado a linguagem mais técnica e esses estudos mais rebuscados e procurando dar uma conotação mais pedagógica para o nosso estudo, de forma que as pessoas pudessem entender do que nós estamos falando. Então, em nosso entendimento, nós procuramos conduzir os nossos estudos de forma que a pessoa que tem uma formação na área da medicina, psiquiatria, psicologia, enfim, tivesse uma formação acadêmica, pudesse entender do que nós estamos falando. A pessoa que não tem conhecimento sobre o assunto pudesse entender do que nós estamos falando. A pessoa letrada que não tem entendimento pudesse entender, e a pessoa iletrada pudesse também entender, ou pudéssemos explicar facilmente para elas sobre do que nós estamos falando. A natureza humana não é estranha para a maioria de nós, ou para todos nós, dado que nós somos seres humanos que já estamos caminhando nesse planeta e já pisamos em alguns outros há alguns milênios. Então nós temos uma noção bastante clara daquilo que nós sentimos, percebemos, de como nós interagimos com as coisas, interagimos com as outras pessoas, com aquelas às quais nós apenas damos uma olhada e formamos ideias sobre outras pessoas, imaginamos como a pessoa é, até aquelas com quem temos um contato mais aproximado, desde um contato mais simples, onde trazemos às vezes um entendimento que a primeira impressão é a que fica, a primeira impressão você já faz uma leitura da pessoa, e muitas vezes nós fazemos duas leituras da pessoa, uma de comportamento e aplicação prática, de conveniência, e outra leitura que nós fazemos para nós, e às vezes uma terceira para os amigos ou os familiares. Então nós já temos por hábito, por tendência, a fazer uma análise das outras pessoas. E muitas vezes essa análise representa um desvio da observação que deveria ser dirigida a nós mesmos, da análise que deveria ser dirigida a nós mesmos, a nossa personalidade, a estruturação da nossa personalidade, os vários aspectos da nossa personalidade e a estruturação do nosso caráter e os seus vários aspectos também. Então, como nós nos conduzimos, como nós agimos, como falamos, a forma que falamos, as palavras
que escolhemos para expressar as nossas ideias, os objetos ou as coisas do nosso interesse, enfim, deveríamos ter uma noção mais clara sobre nós mesmos. Porque se nós formos fazer uma análise escrita sobre um inventário da nossa personalidade ou do nosso caráter, procurando verificar se temos algumas virtudes ou alguns defeitos, invariavelmente nós não temos defeitos, os outros é que têm, né? Então, se fôssemos fazer uma avaliação, nós talvez nos surpreendêssemos com aquilo que iríamos descobrir sobre nós mesmos. Existe uma relação de virtudes que o ser humano deveria desenvolver e deve desenvolver, que são há cerca de 360 virtudes. Consequentemente, deve ter outros 360 defeitos a serem corrigidos, porque sempre onde existe uma virtude a ser desenvolvida, porque em sentido oposto há um defeito. Então, se nós fizéssemos o inventário do nosso caráter, da nossa natureza, da nossa constituição, daquilo que conseguíssemos ler sobre nós mesmos, anotar sobre nós mesmos, provavelmente nós ficaríamos surpresos, porque nas horas de dificuldades ou nas horas em que somos confrontados ou que somos exigidos ou nas horas das provas, nós descobrimos em nós falhas graves ou virtudes interessantes também. Então, isso tudo, essa parte manifestada ou não manifestada, é comandada pelo nosso psiquismo, por aquilo que está agregado ao nosso ser como aprendizado, como experiência, como observação, como conclusão, como filosofia de vida, como conceitos religiosos, como traços culturais, como traços planetários, como entendimentos, como interpretações ou conhecimentos que possamos ter. Tudo isso vai compondo aquilo que nós chamamos de personalidade, de caráter, até chegar no ponto, então, em que nós, a partir do momento que passamos a nos perceber ou nos interessar em decifrar a nós mesmos, nós tenhamos alguns caminhos ou algumas notas para poder fazer essa investigação e construir um entendimento sobre o nosso caráter e a nossa personalidade. E é por esse caminho que nós seguimos também na busca da terapêutica do psiquismo. Se nós fizermos um estudo daqueles que se preocuparam com isso, eu até alinhei alguns nomes aqui dos pioneiros do estudo do psiquismo, e sem ir muito longe, porque se nós formos lá no Bhagavad Gita, lá no passado, de alguns milhares de anos atrás, ou lá nas escrituras do hinduísmo, do Mahabharata, ou enfim, dos poemas do hinduísmo, nós vamos encontrar descrições da natureza humana, os traços de caráter, de forma muito interessante e muito clara. Mas estudos mais direcionados, sem estar incertos em preceitos ou princípios religiosos ou em algumas filosofias, nós podemos encontrar estudiosos como da natureza humana, como Sócrates no passado, sem ir muito longe, né, na Grécia, que mandou se investigar o si mesmo, ou conhecer a si mesmo, porque nesse conhecimento do si mesmo estaria o decifrar de um verdadeiro universo de forças e de defeitos e de qualidades que estão instalados e que comandam a caminhada humana, comandam as decisões da pessoa, as suas escolhas, e comandam os seus erros e acertos de modo geral. Depois da filosofia socrática, que eu acho extremamente ampla e profunda em termos de orientações sobre o entendimento do psiquismo, nós temos a filosofia de Jesus, ou as orientações
repassadas por Jesus de Nazaré, que nos trouxeram preciosíssimas informações sobre a natureza humana, sobre o psiquismo humano, e aí já em confronto com as leis divinas. Então, toda vez que nós observamos um traço da natureza humana ou algo da natureza humana, ou um defeito humano, nós podemos encontrar no Evangelho de Jesus uma recomendação de como você trabalhar aquilo, de como você se conduzir para ir corrigindo esses traços negativos sem nenhuma violência, porque o Evangelho de Jesus recomenda: buscai a perfeição. Não diz você tem que ser perfeito, buscai a perfeição, perdoa 70 vezes 7 vezes. Isso é uma recomendação de auto-perdão, inclusive de perdoar aos outros e perdoar a si mesmo quando você comete erros graves ou mesmo leves, erros que te causam prejuízo, erros que te causam sérios problemas, erros que te causam culpa, e que muitas vezes você começa a alimentar uma culpa que acaba gerando uma necessidade de punição, porque toda culpa gera necessidade de punição. Já uma tomada de consciência sobre um erro, ela vai te gerar uma necessidade de correção, de reajuste daquilo, que é muito mais leve, muito mais fácil. A própria lei divina diz que não será colocado carga pesada em ombros frágeis, dizendo então que a partir do momento que nós não nos sentimos preparados ou com força suficiente para resolver um problema todo em uma só vez, nós podemos resolver isso aos poucos. Então, as leis divinas que começam a apontar os caminhos de resolução das nossas dificuldades, dos nossos erros, e, consequentemente, orientam um grande passo na caminhada evolutiva, porque até um ponto nós vamos corrigindo nossos defeitos apenas observando as consequências. Mas, de repente, surge um código de leis que orientam a correção, o direcionamento sensato, equilibrado, amoroso e misericordioso desses erros do passado, que são as leis divinas, nos facilitando imensamente a caminhada, nos aliviando a caminhada. Então, a partir desse momento, o nosso interesse deveria aumentar, porque nos facilitou muito a caminhada. Deveria, então, o nosso interesse ser aumentado na busca não só do entendimento da nossa natureza, mas da correção dos nossos traços negativos, dos nossos aspectos negativos. E não precisamos nos culpar porque carregamos ainda defeitos, mas devemos sim nos preocupar em como ir corrigindo esses defeitos, procurar os meios, os caminhos, os recursos ou as terapêuticas que facilitem a resolução, a eliminação, a reparação, o redirecionamento desses defeitos. Não precisamos nos sentir culpados ou envergonhados porque erramos em vidas passadas. Na realidade, nós caminhamos da animalidade para a angelitude. Então, nós viemos da brutalidade, da estupidez, da ignorância total, em direção à inteligência, à sabedoria, ao bom senso, à prudência, à ponderação, à moderação, ao equilíbrio, enfim, que vai nos trazendo a pacificação da alma, o equilíbrio da saúde, a harmonia que nós precisamos, a inteligência, os recursos de inteligência suficiente para que possamos conduzir as nossas vidas no aspecto profissional com mais proveito, sem colidir com os outros, sem causar problemas para os outros, para os companheiros de caminhada, e nos tornarmos cooperativos o suficiente também, até porque tudo aquilo que você faz em benefício dos outros ou do teu próprio planeta, você tem de volta de retorno. Então, a partir do momento que eu tenho a consciência de que a minha semeadura é livre, e se ela for boa trará uma colheita boa, eu posso ser o condutor do meu destino. Então nós temos que ter isso tudo em mente, e mais ainda neste momento da evolução, depois que
cientistas do passado nos auxiliaram tanto, nos esclarecendo sobre a nossa própria natureza, como os estudiosos do psiquismo, que é o nosso foco de interesse, desde da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, lá muito antes de 1800 e 1700, como Charles Richer, William James, Eugênio Ost, Frederic Meis, Alexander Ksakoff, William Crookes, Pierre Janet e tantos outros pioneiros, estudiosos do psiquismo que partiram quase do zero até chegar nos espíritos que hoje nos canalizam quantidades enormes de informações, como é o caso do estudo do animismo na doutrina espírita, dos estudos de psicologia da Joana de Ângeles, da série psicológica, os estudos do Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz, de Leon Denis e tantos outros, Alexander Ksakoff e tantos outros que nos iluminaram os caminhos com conhecimentos, facilitando não só o entendimento, mostrando caminhos terapêuticos para todos nós, para o equilíbrio e a correção dos traços perturbadores que nós trazemos ainda em nosso psiquismo. Então posso dizer sem sombra de dúvida que o conhecimento do psiquismo é um passo extremamente avançado no nosso processo evolutivo e uma ferramenta extraordinária à nossa disposição para facilitar a nossa caminhada, facilitar a nossa vida daqui por diante. Porque tudo aquilo que você aprender sobre psiquismo agora, você não vai se perder mais. Mesmo desencarnado, você vai utilizar esses conhecimentos. Porque eu vejo no trabalho que nós fazemos há mais de 40 anos com os espíritos, nós vemos o quanto que o desconhecimento sobre a própria natureza, o desconhecimento das leis divinas, o desconhecimento da realidade espiritual, traz e gera sofrimento para essas pessoas que vão deixando o corpo de carne e adentrando os portais do mundo espiritual. Então, quanto mais nos dedicarmos agora a esses conhecimentos, a esse estudo e nos dedicarmos à correção gradual dos nossos defeitos, dos nossos vícios, das nossas atitudes negativas, dos automatismos que nós trazemos, das nossas tendências, dos conceitos equivocados, a resolução dos traumas que carregamos, a condução da vida de forma a evitar a construção de novos traumas, o entendimento sobre conceitos equivocados que muitas vezes nós também praticamos, nós podemos conduzir as nossas vidas, a nossa evolução de forma orientada. E isso vai nos facilitar muito e evitar muito sofrimento para o futuro. E evitar também que sejamos um peso na vida dos outros, porque muitas vezes as nossas teimosias, rebeldias, nossos defeitos, cultivados ou não, conscientes ou não, geram ônus enormes para os nossos familiares, porque muitas vezes nossas condutas inadequadas, os nossos vícios ou comportamentos inadequados nos adoecem, nos desequilibram, nos acidentam, nos levam a nos meter em encrencas indevidas e desnecessárias e depois nós tornamos um peso, às vezes, para o resto das nossas vidas e para o resto da vida dos familiares que têm que nos sustentar quando não vamos parar na rua ou também num hospital público, né? Ou num asilo. Então, quanto mais nós tomarmos conta das nossas vidas através do conhecimento do psiquismo, que é a essência do ser, porque como centelhas divinas, aquilo que saiu de Deus, nós, a partir do momento que nós somos destacados de Deus, nós começamos a agregar informações, conhecimentos, experiências de todo tipo. Agora, o uso dessas experiências, desses conhecimentos, dessas informações, não é Deus que vai dizer como nós temos que usar, somos nós. É aquilo que é conhecido como livre-arbítrio. Então, eu tenho uma infinidade de recursos à minha disposição, de possibilidades à minha disposição. Agora, como eu vou usar isso, está a meu inteiro critério, a minha inteira disposição. Eu sou
o condutor, o gerenciador desses recursos. Eu posso usar como eu quiser, tanto em meu prejuízo direto como em prejuízo de outras pessoas, ou em prejuízo da minha caminhada, porque muitas vezes eu não uso em prejuízo de outras pessoas. Eles, mas eu não prejudico ninguém, tá? Não prejudica ninguém, não prejudica os outros, mas ele é alguém que está sendo prejudicado por aqueles hábitos, aquelas tendências, aqueles automatismos, aqueles entendimentos equivocados. Então, ele está prejudicando alguém, sim, ele é responsável por isso e tem as consequências. Quando o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas, então está dizendo que as coisas são para a tua utilidade, não é para você se apegar nelas. Claro que você deve ter cuidado com as suas coisas, deve ter atenção com essas coisas, responsabilidade com essas coisas, mas Deus está acima disso. E amar ao próximo como a si mesmo. Não está dizendo que você tem que levar pessoas que você não gosta para dentro da sua casa, ou trazer para perto pessoas que você não confia, ou que você sabe que não são confiáveis. Não é isso que o amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo está dizendo. Amar é você respeitar o teu semelhante e evitar prejudicar os outros de todas as formas. E conduzir a sua vida o melhor possível. Se você deve perdoar o outro, é perdoar a si mesmo também. Se cometer erros, você se perdoa. Tenta perdoar os erros dos outros também, porque você também não está livre de cometer os mesmos erros. E se o outro cometeu um erro que você ainda não cometeu, você ainda pode cometer. Você não sabe o que pode te acontecer amanhã, porque quais os conteúdos que estão arquivados, guardados no seu psiquismo? Você tem ideia? Você tem ideia de qual é a sua programação encarnatória? O que você programou como experiência, como prova para a sua vida? Você sabe? Quais as provas que você programou? Qual o caminho que você programou trilhar nesta existência? Quais as experiências que você programou? Você sabe? Não sabe. Você sabe se tem alguma determinação divina, alguma injunção de experiência que você deva passar para poder resolver uma má tendência que você porventura carregue? Você sabe? Não, também não sabe. E tem aquelas consequências mais imediatas do teu livre-arbítrio, das tuas escolhas, das tuas decisões, que podem também afetar a sua vida. Por exemplo, se eu começar a jogar pedras para cima, uma dessas pode voltar e cair na minha cabeça. Isso não tem nada a ver com ação divina, não tem nada a ver com a programação encarnatória, não tem nada a ver com a aprovação encarnatória, tem a ver com a estultice de momento, uma brincadeira irresponsável e inconsequente, que pode te gerar um problema sério. Então, esse psiquismo, esses conteúdos todos que nós trazemos, é que normalmente são colocados à disposição da consciência de uma forma mais ou menos ordenada, para não te gerar grandes desequilíbrios, mas podem até gerar, mas normalmente não geram. Mas muitas vezes aspectos negativos ficam te convidando para as atitudes e as decisões negativas. Cabe a você, usando a sua inteligência, o seu bom senso, usando aquilo que você já carrega como ferramenta condutora, como bússola de vida, então você já vai utilizando esses recursos para a construção de uma vida cada vez melhor. Eu tenho um texto do livro Apometria e Animismo aqui, onde nós estudamos bastante os pioneiros do estudo do psiquismo, do animismo e até mesmo da questão dos corpos, já de uma orientação que era utilizada no Egito Antigo, que trata que nos orienta, nos informa sobre o potencial divino que já está instalado em nós e aquilo que não está instalado em nós, que é do reservatório cósmico, da divindade, mas que está à nossa disposição para ser utilizado dependendo de como nós conduzimos a vida. Existe um livro que é do Rochester, do Conde Rochester, que é escrito pela, acho que é Vera Krishanovsky, ou coisa assim, uma russa, né? E que fala, o nome do livro é As Duas Esfinges.
E as esfinges traziam a metáfora, um alerta dizendo assim: decifra-me ou te devoro. É um enigma as duas esfinges. O que pode representar as duas esfinges? Para nós poderíamos interpretar como as duas asas do anjo, o conhecimento e a sabedoria. Ou eu decifro isso, e isso pode me perder. Eu poderia interpretar de outra maneira, o bem e o mal, e por aí afora. Mas um iniciado egípcio dessa época, das esfinges, disse o seguinte: cegos de paixão e da carne, os homens não se dão conta da terrível energia, do gigante adormecido que vegeta neles. Aqui nós estamos falando da centelha divina, está falando da centelha divina. Aquilo que Jesus disse: vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, Amenhotep está dizendo aqui que nós temos um gigante adormecido vegetando em nós, aguardando o despertar. A força da vontade é uma partícula da própria divindade, livre de tudo que é material. Quando ela abre suas poderosas asas, não há limite para seu voo, e tudo se submete à sua vontade ou à sua determinação. Então a nossa vontade é partícula divina, só que nós não utilizamos ainda adequadamente a nossa vontade, ou não utilizamos criteriosamente, e muitas vezes usamos a nossa vontade de forma equivocada, repetindo refrões negativos, pessimistas, que nos vão gerar problemas. Ou ficamos alimentando raivas, mágoas, ódios, reclamações que vão nos gerar outros problemas, que vão estragar a nossa saúde, destruir a nossa caminhada evolutiva, porque nós estamos usando a partícula da divindade que está em nós de forma negativa. A força da vontade é a chave de todos os segredos, que abre todas as portas ao escolhido, o qual tem o querer. Ela lhe abre os mistérios, faz submeter-lhes os princípios cósmicos e lhe ensina a governá-los no grandioso laboratório do Criador, o qual não é cioso e nem avaro, e cede em seus infinitos domínios o lugar para seus discípulos autênticos. O imenso conhecimento não é nada se ele não for governado e dirigido pela força da vontade. Então, é um pequeno trecho e revela uma lei, várias leis cósmicas, várias leis divinas que já estão decifradas e à nossa disposição. E nós chegamos numa encruzilhada do nosso processo evolutivo, com a entrada do terceiro milênio, que é o início do milênio do mentalismo. Estamos saindo da materialidade, da sensação para o domínio da mente, que é o controle das coisas, e temos aí as informações preciosas de como nos conduzir proveitosamente nesse milênio, como conduzir as coisas e como auxiliar aqueles que estão ao nosso lado também, porque se você não pode caminhar sozinho, de que te adiantaria um grande conhecimento se você não compartilha com ninguém? Você vai usar de que maneira? Vai usar de que forma? Vai compartilhar de que forma? Vai ter a cooperação dos outros de que forma, se você não compartilha? É o mesmo caso. Você tem uma empresa que você conhece ou domina a tecnologia daquilo que você fabrica, mas você não passa aquela informação, não ensina ninguém a trabalhar da forma que você deseja, produzir aquilo que você quer comercializar. Então, de nada te serve aquilo, a não ser que você queira trabalhar sozinho. Então, a partir do momento que nós temos a consciência de que queremos caminhar em grupos por medida de segurança, de tranquilidade, de compartilhamento, de trocas, de uma vivência mais feliz, mais harmoniosa, mais rica, então nós temos que ter em mente que precisamos compartilhar os nossos conhecimentos e desenvolver as nossas potencialidades para que possamos auxiliar a nós mesmos e aos outros.